Senhoras e senhores, em instantes daremos início ao nosso evento. Pedimos, por gentileza, que ocupem seus lugares e que coloquem os seus aparelhos celulares em modo silencioso. Muito obrigada. Olá, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas ao seminário Participação dos Investimentos Institucionais via Mercado de Capitais no Desenvolvimento do País. Agradecemos o apoio de nossos parceiros que viabilizaram a realização deste encontro. Patrocinador Ouro, Montano Investimentos, patrocinador Ouro, Planner Corretora de Valores, patrocinador Prata, Bocaina Capital Gestora de Recursos. Agradecemos ainda ao apoio institucional da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e também ao apoio de Banco BRB, BRB Investimentos, Quinitro Capital, Nambu Design, Comunicação e Tecnologia, TEG Investimentos. Agradecemos também às entidades apoiadoras. Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, Ancorde, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, COFECOM, Conselho Federal de Economia, Corecon DF, Conselho Regional de Economia da 11ª Região, Corecon São Paulo, Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, CRA São Paulo, Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Senhoras e senhores, agora assistiremos a um vídeo da Planner, nosso patrocinador Ouro. Tradição, um legado de cultura, crenças e técnicas, passado de geração em geração. O mercado hoje apresenta inúmeras possibilidades. Apenas uma equipe experiente e comprometida com as suas necessidades é capaz de trazer os melhores resultados hoje e sempre. A nossa tradição é o nosso compromisso de transformar oportunidades do mercado financeiro em resultados que adicionam valor ao seu patrimônio. E é com esse sentimento que nos movemos. Desde 1995, somos pioneiros, qualificados, dedicados e especializados, oferecendo serviços personalizados e humanizados. Pensando sempre em aumentar a sua capacidade de decisão. 29 anos ajudando os nossos clientes e transformando a vida dos nossos colaboradores. A nossa satisfação é ver o sucesso dos seus negócios. Com a Planner, você não fica sozinho no mercado. Conte sempre com a Planner.
Dando início à nossa programação, informamos que no final de cada painel teremos a sessão de perguntas e respostas. Os interessados deverão utilizar os microfones que serão disponibilizados pelas nossas recepcionistas. Solicitamos que o participante se identifique e que faça no máximo 2 perguntas por vez. Caso não seja possível responder a todas as dúvidas dentro do cronograma aqui da nossa programação, solicitamos que envie suas dúvidas por e-mail para a APIMEC Brasil. O e-mail é apimecbrasil@apimecbrasil.com.br e posteriormente elas serão respondidas. Esperamos que gostem da agenda que foi preparada especialmente para vocês. E já convidamos ao palco para a nossa solenidade de abertura o senhor Ricardo Tadeu Martins, presidente executivo da APIMEC Brasil. Convidamos o senhor Jarbas Antônio de Biagi, diretor-presidente da ABRAP. O senhor Emerson Vasconcelos Riza, diretor-presidente BRB DTVM, representando o presidente do Banco BRB, senhor Paulo Henrique Costa. Convidamos o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, secretário do Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, que neste ato está representando o ministro de Estado da Previdência Social, Carlos Lupe. Informamos ainda que, por motivo de força maior, o ministro Fernando Haddad não pôde comparecer a essa cerimônia. Por gentileza, podem se sentar. E, neste momento, nós já convidamos o presidente executivo da APIMEC Brasil, senhor Ricardo Tadeu Martins, para sua mensagem de boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Chega um momento na vida que a gente não sabe se tira o óculos ou põe o óculos, porque a letra não ajuda. Mas é uma grande satisfação estar aqui em Brasília. Como eu sempre costumo dizer para o Alexandre Guimarães, que por muitas gestões foi o presidente aqui da Regional APIMEC Brasília, hoje APIMEC Brasil, nós agora como APIMEC Brasil, nos cobrávamos muito porque estávamos devendo aí um evento de grande repercussão aqui em Brasília, porque Brasília para nós é muito significativo e muito importante. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Alexandre pelo esforço, né, de a gente conquistar uma audiência tão representativa e também buscando os interesses de todos nós, né? Também queria agradecer ao nosso superintendente Vinícius Sá e a Fabiana Barbosa também por todo o desdobramento que a gente buscou, né, para que toda essa programação estivesse aqui à disposição de vocês, para que a gente pudesse trazer mais informação, trazer mais debate e justamente isso, fomentar o debate de temas tão importantes, de um setor tão importante para o mercado de capitais. Eu vou então rapidamente ler aqui o discurso que prepararam para mim, justamente para fazer as honras de todas as autoridades aqui presentes. Então, eu queria agradecer ao secretário de Regime Próprio e Complementar, Paulo Roberto Pinto, representando nesta ocasião o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe,
também o diretor-presidente da ABRAP, Jarbas Antônio de Biagi, o diretor-presidente da BRB, DTVM, Emerson Vasconcelos Riza, e representando o senhor Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB, em nome de quem cumprimento todos os demais palestrantes e os presentes. É com grande prazer que os recebo aqui em Brasília para este evento importante. Começo falando um pouco de nossa entidade, que nos últimos anos passou por uma ampla modernização e que espero passe a ter uma maior presença aqui em Brasília, na saudável e necessária interlocução com os poderes e órgãos reguladores sediados aqui na capital. Somos a APIMEC Brasil, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil, uma entidade de pessoas naturais com fins técnicos, culturais e não lucrativos. A associação ela realiza a interface entre entidades do mercado financeiro e de capitais, órgãos fiscalizadores, poderes executivo e legislativo, imprensa e profissionais de investimento, participando de diversos fóruns de discussão em outras entidades no Brasil e no exterior. Presente há 54 anos no mercado, anteriormente como ABAMEC, a associação é uma das mais longevas e relevantes entidades do mercado financeiro brasileiro, promovendo eventos técnicos e educacionais, sendo credenciada como entidade de diversas certificações e a atividade de autorregulação do analista de valores imobiliários, congregando diretamente em torno de 7.200 profissionais de investimento em todo o território nacional. Desde 2008, a APIMEC Brasil foi credenciada pelo Ministério da Previdência Social como entidade certificadora dos profissionais gestores de regimes próprios de previdência social, sendo a única certificadora a realizar exames específicos, à época certificando mais de 3.500 profissionais nessa categoria. Após longo processo de credenciamento junto à Secretaria da Previdência, em agosto passado, a APIMEC Brasil foi credenciada como entidade certificadora em todo o rol de certificações profissionais, dirigentes do órgão ou entidade gestora dos RPPS, membros do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal e gestores das aplicações dos recursos e os membros do Comitê de Investimentos. Ressalta-se ainda que, em parceria com a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de Beneficiários de Autogestão em Saúde, certificamos os gestores de regime de previdência fechada. Ao longo de sua trajetória, a APIMEC Brasil tem sido reconhecida por sua atuação na já mencionada interlocução a partir das demandas de modernização e aprimoramento do trabalho dos analistas. Também tem sido reconhecida pela promoção da inovação e pela contribuição para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Os analistas de mercado, certificados por nossa entidade como CNPI, o Certificado Nacional do Profissional de Investimento, exercem um papel fundamental no mercado, ajudando investidores na tomada de decisões e promovendo, dessa forma, a saúde dos mercados financeiros e de capitais. Mercados que, em última instância, dependem da confiança dos agentes nas instituições e nas empresas. Nosso trabalho, como mencionei, é fundamental na construção dessa confiança e, portanto, de um mercado de capitais saudável e cada vez mais pujante. Em um mercado de capitais saudável e pujante, é da maior importância para a economia do país. Falarei mais um pouquinho sobre isso agora na sequência. Aqui em Brasília, hoje, então, temos a oportunidade de discutir temas de grande relevância para o mercado financeiro e a economia do Brasil. Com uma enorme evolução nas últimas décadas, o setor financeiro, em especial o mercado de capitais, tem sido um instrumento fundamental de financiamento e crescimento de inúmeras empresas, desempenhando um papel mais do que relevante na economia do Brasil. As perspectivas e olhares das autoridades
e palestrantes aqui presentes enriquecerão nossos debates e certamente trarão luz sobre as mudanças em curso. Que possamos hoje compartilhar ideias, conhecimento e buscar soluções que fortaleçam o mercado financeiro. Por fim, meus agradecimentos à ABRAP e ao Banco BRB, nossos parceiros aqui na organização, e aos nossos patrocinadores e apoiadores. Eu, então, reforço aqui o agradecimento à Planner Corretora de Valores, à Montano Investimentos e à Bocaina Capital, assim como também os nossos apoiadores, Banco BRB, BRB Investimentos, Quinitro Capital, Mambu Design, Comunicação e Tecnologia e a TAG Investimentos. E como também não poderia ser tão importante, as nossas irmãs, né, de mercado, que estão aí junto com a gente sempre na busca da melhor informação e da melhor interação do mercado, também agradeço a Brasca, a Ancorde, o Cofecom, o Corecom Brasília, o Corecom São Paulo, o CRA São Paulo e o IBRE. Que este seja um dia de aprendizado e de avanços para todos nós, que também o networking sirva também para que a gente possa cada vez mais estar próximo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora o diretor-presidente da ABRAP, Jarbas Antônio de Biagi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer o convite da PIMEC, viu, Ricardo? Para nós é uma honra muito grande, em nome da ABRAP, registrar aí a nossa gratidão por participar de um evento tão importante também para o nosso segmento. Também, Emerson, muito obrigado, viu? Nos receber aqui, muito bom também. E o secretário Paulo Roberto, né? Companheiro aí de jornada, né? Bastante, né, Paulo? Na realidade, assim, a gente falar muito rapidamente aqui nessa abertura, nesse evento importante, mas achei importante a gente falar um pouco, assim, de como a gente tem desenvolvido o nosso trabalho, né, lá na ABRAP. Saudar também o Guilherme, né, aqui de LIC, da Previc, diretor de licenciamento, trabalho fantástico lá, centenas de licenciamentos lá sendo concedidos, né, trabalhando nisso, regulamento, inscrição automática, né, transferência de gerenciamento, né, Guilherme? Importante. Bom, lá na ABRAP, qual que é o nosso... Basicamente, a ABRAP representa todos os fundos de pensão, né? Qual o trabalho, como a gente tem desenvolvido lá, para vocês poderem visualizar, e vocês participam disso, mas é mais para solidarizar, né? Nós temos comissões, temos cerca de 20 comissões, que as entidades nos cedem os melhores funcionários, os melhores administradores, para pensar o segmento. Pensar o segmento no seguinte sentido, que vocês são nossos parceiros. O cidadão sobe para acumular o recurso, vai receber o benefício, parece que chegou no auge, lá no pico do Everest, mas depois ele tem que ser acompanhado até o final. E talvez a descida seja muito pior do que a subida, não é? Então, na realidade, esse trabalho no contrato previdenciário, você tem que cuidar dos contratos existentes, pensar, incubar o que vai ser melhor, né? Porque o nosso segmento, no nosso pensar, e também para solidarizar aqui com vocês, o nosso segmento é um segmento onde a gente está na estrutura da ordem social. Nós complementamos benefícios para as pessoas. Então, o segmento fechado de previdência está na Seguridade Social. Então, o nosso objetivo é pagar benefícios. Toda essa cadeia que vocês participam e são nossos parceiros, a gente tem como objetivo final proteger o indivíduo, eventos que se fala em previdência, né?
como eu sou do interior de São Paulo, lá quando falava evento era festa, né? O Matheus também é de lá, o doutor Matheus. Agora, evento previdenciário é invalidez, morte, doença, né? Então, esses são os eventos previdenciários. Então, quer dizer, é para cuidar do cidadão e a melhor alternativa é a velhice. Então, aí nas comissões, temos lá cerca de 900 pessoas trabalhando. Nossas comissões é 25 titulares, mas se as entidades quiserem indicar mais 20, mais 25 para participar, participam como convidados, para pensar o segmento, né? Dada a nossa importância, né, para a nação, no projeto, né? Então, a gente tem essas comissões trabalhando lá direto, né? Lá na Abrap também, a gente trabalhando já nessa melhoria, tem a Uniabrap, mais de 36 mil certificados, muito aqui são monitores, né? Cursos de pequena, média, longa duração. Fizemos um curso lá, eu, o Devanir e o Lammers, de 9 horas, gratuito. A maioria dos cursos nossos são gratuitos, vocês podem acessar na Uniabrap. Já tem mais de 10 mil acessos. A introdução à previdência privada. Dedicamos lá 2, 3 horas nossa, minha, 3 horas lá do Devanir, 3 horas do Lammers, para poder inserir, né? Então, a gente trabalha nessa linha, né, cultural forte, né, difusão, conhecimento, estudar, debater, pensar, andar um pouco, voltar um pouco também. O CSS certifica, também é da Abrap, não é? Então, hoje tem uma questão da certificação, inclusive por experiência. Certificação por experiência. O que você acha? Eu vou entrar como experiente, quando eu entrei no segmento, já faz mais de 30 anos, não sabia nada, né, do segmento, né, pô? É lógico, comandava uma área lá na empresa que eu trabalhava e fui presidir o fundo de pensão, não cheguei lá por acaso também. Mas o fato é que do segmento não sabia nada. Na certificação por experiência, o que acontece? Você tem entrevista. Aí o cidadão não passa na entrevista. Não chega ninguém com um currículo ruim lá. Aí ele não passa na entrevista, ele acha ruim. E eu compreendo, né? Temos lá uns 10% que são reprovados na entrevista, né? Porque também estamos os melhores examinadores do mercado, não é pessoal tem do segmento, tem de fora do segmento, mas é natural, o cidadão que chega por experiência, chega com o senhor currículo, né, para ser certificado. A certificação, né, habilitação. Nesse sentido, a governança das entidades evoluiu demais, né? Quando nós começamos, vocês lembraram da 6435/77, não era nem exigido conselho fiscal nas entidades. Isso eu estou falando aqui para os mais novos. Não tinha obrigatoriedade de conselho fiscal. Tinha se quisesse. Imagine, então, o comitê de investimentos. Então, hoje, quando às vezes a imprensa fala alguma coisa, é muito resquício do passado e também traz as informações da forma que eles entendem. E também, esse é o Brasil, a gente tem que conviver com isso. Mas o fato é que não dá para se comparar as entidades em 97, 98, 99 com 2024, nem 2015, 2016. Evoluiu demais, né? Processo de governança, estruturas, decisões colegiadas, evitam o desastre. Então, a gente tem trabalhado nisso. Também aperfeiçoamento de normas. Dá para funcionar como está? Dá. Já funcionamos, já fizemos entidades crescerem, viu, Paulo? Com normas piores. O negócio é trabalho, é braço, é dedicação, é pensar no negócio, né? Eu falo isso por experiência própria, porque fui administrador de entidade, estava sob intervenção, e que falavam que ela ia ser liquidada. E a entidade cresceu, mas porque trabalhamos duro naquilo, se tornou uma das maiores, né? E quando eu cheguei, estava sob intervenção a entidade. Mas porque o produto é bom, a previdência privada, ela é boa, né? Então, só tem mais um minuto. Então, gente, foi muito bom estar aqui, eu adoro vocês. Bom, mas aqui, né? Nesse 1 minuto que foi colocado. Então, governança, importante. As entidades hoje têm estrutura de governança e tem que seguir isso. O processo pode entrar em qualquer lugar de investimento, pode entrar pela janela, isso não tem problema. Pode entrar pelo presidente, né? Também pode ser a vida inteira sendo presidente. Então, quer dizer, mas ele tem que seguir o processo e vai seguir. Porque senão fica a marca lá, depois vai responder, tal, então isso não tem. Então, nesse sentido, muito bom. As propostas que tem, nós apoiamos. As alterações da resolução CMN 4994, nós estamos apoiando. Não estamos apoiando, assinando uma carta, porque eu não conheço o teor da proposta toda. Mas a proposta, na sua estrutura, elas são boas. Vai melhorar o segmento.
questão de imóveis, a questão da CVM 175, que é obrigado a ter, né, a questão da segregação, crédito carbono, tal, quer dizer, vai melhorar, vai trazer aí nesse perfil mais coisas, né? E mais segurança também para o gestor. Porque o gestor que trabalha com marcos regulatórios, quanto mais ele tiver o horizonte definido, ele trabalha mais seguro, né? Já estou com o tempo esgotado. Muito bem. Então, aqui, né? Então, na resolução, estamos apoiando. Não saímos ainda apoiando expressamente, fortemente, porque, como eu disse, nós não conhecemos o teor integralmente, mas na sua estrutura estamos plenamente de acordo, né? É importante. Estamos trabalhando na questão do PGA, que é uma questão de despesa administrativa, que é de fomento, com apoio aqui do Paulo Roberto. A Secretaria fez um belo trabalho, está uma audiência pública, vamos aprovar isso no CNPC, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Então, importante também. Conseguimos um marco regulatório importantíssimo, embora eu esteja com o tempo um pouco esgotado, mas pela oportunidade não poderia deixar de falar, que foi a resolução 23 da Previc. É uma consolidação de normas, foram revogadas 38 normas, minha formação é jurídica. Agora eu olho um regulamento de plano com 150 artigos, é desnecessário. Um regulamento de plano não precisa ter mais que 60 artigos. Aliás, quanto mais artigos você tem, mais ações você tem. Porque aí o sindicato fala... Eu vi um comentário de um sindicato outro dia sobre um regulamento de plano aí de uma migração de 100 e poucos artigos, que ele falou assim, se fosse tão bom, não tinha tanto artigo. Não é isso? Quer dizer, na realidade, se procura proteger demais, vai se protegendo, e você se fecha dentro de uma burocracia. Nossa questão é contrato de confiança e regramento. Fiscalização, supervisão e regramento. Pode ter 50 artigos, pode ter 40, pode ter 70. O fato é que você tem que enxergar, porque lá no princípio da Lei Complementar 109, artigo 3º, fala de transparência. Transparência é enxergar do lado de lá do vidro. Isso vale também para os investimentos. Vai ter um ou outro que vai dar errado? Vai. Americanos é um exemplo, né? Você fala, todo mundo estava, né? É todo mundo que eu digo, inclusive a sociedade de uma maneira geral, né? Então é importante. A resolução 23 é um marco, porque ela trouxe, porque o gestor público, às vezes ele se perde em querer ficar editando norma, ele acha que ele vai aparecer editando norma, marca, edita norma, de repente, quando ele vê, ele está com, que nem nós estamos. Começamos com um livrinho assim, e ele acha que ele está, e na realidade, ele não está olhando o negócio mais, ele está só pensando em produzir normas. Então, na realidade, vira aquela máquina. É simples isso, é documentar tal, quer dizer, tem a Constituição, tem o Código Civil, tem a 109, tem a 108, tem as resoluções. Estamos trabalhando forte nisso, né? Então, para simplificar ainda mais, a 23, como eu disse, revogou 38 resoluções, centenas de artigos, que estavam aí, que para nós advogados, quando tinha que dar um parecer, você tinha até medo de escrever uma coisa que tivesse uma resolução perdida aí, e aí você tinha que cobrar a hora do seu cliente, porque você tem que fazer o checklist total, porque imagine você mandar um parecer e ele olhar lá e falar, mas tem um artigo da resolução lá de tanto. Então, importante, eu acho que essa questão do processo vale para todos. Então, estamos trabalhando fortemente nisso, a ABRAP apoia muito a simplificação, tal, essa relação, né? Da reforma tributária, vocês vão ter um evento à tarde, a gente tem trabalhado duro, para mostrar o que é o nosso negócio. Nós vimos a reforma tributária como uma oportunidade, mas com um risco também. E qual era a oportunidade? A gente mostrar no parlamento o que é o nosso segmento. Nosso segmento é da ordem social, nosso segmento não tem patrimônio nenhum. O patrimônio é de todos os indivíduos. Já administrou a entidade que hoje tem 27 bi, se todo mundo sair de lá levar o dinheiro, a entidade desaparece. Lá na OAB Prev temos 1,5 bi, 50 e poucos mil participantes, todo mundo levar o dinheiro lá, os participantes forem lá, e lá não tem patrocinador. Na realidade, todo mundo levar o recurso, ela também desaparece. E ela nasceu do zero. A minha foi a segunda contribuição. Hoje tem 50 mil. Importante. Então, nós conseguimos levar isso, que nós somos gestores de confiança durante um período. O CNPJ do plano ou o CNPJ da entidade está no PGA, é transitório. Esse recurso não é da entidade, a entidade não tem nada. Eu estou acumulando contribuição para pagar um benefício para o cidadão. Isso parece simples para vocês, e para mim também, mas para as pessoas do segmento, a hora que você fala, tem gente que fala, pô, eu nunca enxerguei isso desse jeito. Eu achava que o recurso era da entidade, né?
Porque no capitalismo você fala, tem 1 bi, tem 10 bi, tem 20 bi, tem 100 bi, quer dizer, então é importante isso. Então estamos trabalhando nisso. Temos um avanço na agenda, que aí a secretaria, né, que o Paulo tem apoiado muito. Nós temos que avançar na nossa agenda, cada vez mais, né? Os sinais da Previdência fechada, da Previdência Social, e começou na emenda constitucional 2098, é que o benefício só vai reduzir. Na emenda constitucional 2098, o programa previdenciário, nessa época eu fazia mestrado lá na PUC, estudei isso no detalhe, por isso posso falar, o projeto era o seguinte, o benefício oficial vai diminuir. Não dá para diminuir de uma vez só, senão o governo cai. E nós vamos precisar de previdência complementar. É por isso que lá surgiu 3 PLCs, projetos de leis complementares, para regulamentar, inclusive, a Previdência do Servidor Público, que veio fechar agora, 20 e tantos anos depois, mas para nós que estudamos esse segmento, esse é o caminho. Essa estrada já estava escrita, só tinha que abrir aonde ia chegar. Na realidade, na emenda constitucional 103, que hoje todo servidor público que ganha acima do teto tem que ter uma previdência complementar, fechada, preferencialmente. E as abertas têm outros interesses, então também não tem o interesse de administrar esse passivo previdenciário, né? Que seria a operação do negócio, mas elas também poderiam participar, não tem problema. Então, importante, né? Então, temos que trabalhar nisso. Temos um avanço da agenda, que a gente tinha marcação de títulos, bastante coisa, e que o Paulo também tem capitaneado lá na secretaria, né? Juntamente com o Nardo, também com o Ricardo, e também aqui com o Guilherme. De forma que tem muita coisa acontecendo, o segmento está crescendo muito. Temos entidades, devo testemunhar, a gente começa a falar muito, né? Já eu vou embora. Temos entidades, quando eu comecei, eu sonhava em ter 100 mil participantes, não consegui. Uma entidade que eu fiquei lá tinha 50 mil, hoje a OBPREV também tem 50 e poucos mil, começava do zero, né? Então, mas hoje já temos entidades com mais de 200 mil participantes, instituídos, de cooperativa, né? Mais de 200 mil, e entrando participantes. Ou seja, o segmento está forte. O segmento está se fortalecendo, mas ele se fortalece devagar, porque a única coisa que nós temos, e que vocês são nossos parceiros, trabalham nisso, é entregar um benefício cidadão dali de 30 e poucos anos, não vendo nada. Não vendo poupança, não vendo CDB, não vendo nada, né? Eu que já fui 40 e poucos anos no mercado financeiro. Na realidade, meu negócio é o seguinte, você vai colocar o dinheiro aqui por 30 e poucos anos e eu vou te entregar um benefício. Se você morrer antes, eu vou entregar para os seus beneficiários. É isso que um contrato de previdência fala para a pessoa, lá no... E quando ele entra, ele sonha com isso. Quando eu comprei isso, nos vincula o gestor da entidade, o administrador de fundo de pensão. É aquilo que a pessoa falar para você assim, Jarbas, eu sei que você está lá, eu confio nesse negócio. Não precisa nem ler, eu falo, não, leia o regulamento. Leia o regulamento. Não, eu sei que vocês estão, porque tem time, tem tal, quer dizer, tem assim que funciona. Então, na realidade, parabéns pelo evento, vamos sair melhores daqui, sem dúvida nenhuma, contem conosco. A ABRAP, nós temos feito um trabalho de transparência das pessoas participarem. Toda a norma, nós consultamos todas as entidades respondem. Criamos 8 segmentações de entidades de fundo de pensão, que para nós que olhamos de fora parece que é um só, não é, mas tem o instituído, tem o patrocinado fomentando, tem o patrocinado que está querendo sair, tem o diante federativo. Então, criamos 8 grupos. E tudo que vai sair de norma, todos são consultados. E a maioria opina, porque a gente quer opinar, mas tem que ter a oportunidade de se opinar. E de forma que vocês são muito bem-vindos nas sugestões, em tudo, para a gente fazer esse segmento crescer cada vez mais. Esse segmento é um segmento da nação, a Previdência Complementar. Ela é da nação. E com sendo da nação, quanto mais gente tiver Previdência Complementar, que é o nosso lema lá na ABRAP, Previdência Complementar para todos, quanto mais gente tiver, melhor vai ser a sociedade. E vocês veem isso hoje nas pessoas que têm um benefício complementar. De forma que, saudar mais uma vez. Ricardo, avancei um pouco aqui, mas pela oportunidade. Muito obrigado, um bom evento a todos. Obrigado. Ouviremos agora o diretor-presidente do BRB-DTVM, Emerson Vasconcelos Riza, que está representando o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Obrigado, pessoal. Bom, queria agradecer imensamente a presença. Mirinha, bom dia, tudo bom?
Para nós é um prazer receber a todos aqui no BRB. Eu tenho que falar daqui? Não? Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela gentileza de trazer a APIMEC de novo para um evento desse, a gente poder receber vocês aqui no BRB, para nós é muito gratificante, é muito satisfatório mesmo. Jarbas, a Abrap, sensacional. Até eu vou diminuir meu tempo, viu, para compensar. Brincadeira. Pô, queria ficar o dia inteiro ouvindo a Abrap aqui, o Paulo também, da Secretaria de Previdência, o Ricardo, porque é um tema muito caro, né? O Sandro, Sandro da nossa Previdência BRB aqui, junto com a Mirinha, o time todo, me ensinou que o único arrependimento que a gente tem é de não entrar antes na Previdência, né? Assim, todo mundo que está aqui compartilha dessa ideia, e quanto mais a gente puder, quem dera, né, a gente poder colocar isso no currículo das escolas, para os jovens, para as crianças, dessa consciência previdenciária, o quanto isso é saudável, o quanto isso é importante, né, ao longo da vida e, sobretudo, no final dela, não é assim? Então, o BRB, até como banco público, acho que acaba, ao incentivar, né, apoiar esse tipo de evento, acaba cumprindo também esse papel social, né, de um ente público importante, cada vez mais relevante na sociedade. Hoje a gente recebendo as pessoas, né, Alexandre, aqui de manhã, muita gente não conhecia ainda o BRB, não conhecia aqui o nosso espaço, de forma que a gente tem, nosso pessoal está ali, a Cíntia, que é a nossa diretora. Posso apresentar a Cíntia? Posso? Cíntia, fica em pé, por gentileza, eu sei que ela vai me matar depois, mas não é assim. A Cíntia é a nossa diretora de distribuição de relacionamento, então ela está com um time aí à disposição, se vocês quiserem depois marcar uma hora, um café, conhecer o banco, conhecer esse BRB novo, que eu acho que pouca gente conhece, né? Essa trajetória do banco. O banco nasceu em Brasília, mas hoje está em todo o território nacional, está em diversas praças, né? Fisicamente, mas digitalmente em todos os municípios do país. E acho importante também marcar esse espaço aqui, presidente Paulo também, para compartilhar um pouco com vocês dessa trajetória, né? O banco, como eu estava falando, hoje ele é líder há alguns anos em alguns segmentos importantes, como o crédito imobiliário, que me lembra muito a Previdência, né? A gente fica 30 anos pagando aquela prestação, né? Assim, tem um relacionamento de longo prazo, assim como é o relacionamento da Previdência. E a gente é o maior agente financeiro hoje da habitação no DF já há alguns anos. A gente tem aí um market share de mais da metade dos financiamentos no DF são no BRB, né, com a gente. A gente tem um cartão de crédito bacana que também eleito é o melhor cartão do país há algum tempo, acesso na sala VIP, todas as vantagens, né? O agro, a gente, parceiro do agro, teve a maior produção de crédito do agro na Agro Brasília desse ano, o BRB. Então, enfim, banco que tá crescendo, e a gente está com duas entidades tão importantes, né? Seja a Previdência Fechada, os RPPS, do Dr. Muglia, que está aqui representando o IPREV, também Thiago, que já chegou, diretor de investimentos. A gente também falar de investimentos, né? Hoje o BRB tem além de uma plataforma completa de serviços, né? Desde serviços de back-office, de custódia qualificada, até gestão de recursos, e também uma plataforma aberta super importante, né? Onde a gente tem ali os principais gestores do país e do mundo, inclusive, né? Obrigado. É difícil, viu, já? Não é assim, mas a gente fala igual narrador de corrida de cavalo, né? Para dar tempo de falar tudo. Mas, então, nosso time está aí à disposição também em investimentos, uma vertical tão importante para apoiar. Bom dia, tudo bem, Paulo? Como vai? Nosso centro de tecnologia aqui no DF, Dr. Paulo Martins. E de forma que, eu vou encerrar mesmo, o BRB fica à disposição dos senhores. A gente está muito feliz de receber a APIMEC Brasil, junto com a Abrap, junto com a Secretaria de Previdência Social, aqui no BRB. Contem conosco, nosso time está aí ao longo de todo o dia para atender qualquer necessidade que vocês eventualmente tenham. E, de novo, estando em Brasília, venham conhecer o BRB, a gente tem a maior satisfação de tomar um café com vocês. Obrigado, pessoal, bom dia.
E agora ouviremos o secretário do Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, Paulo Roberto dos Santos Pinto, que neste ato também representa o ministro Carlos Lupe. Um bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Até para economizar um pouquinho o tempo, não cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos, né? Não nominando, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem cada vez mais estar discutindo as questões de investimento, a questão da Previdência, e o nosso presidente Jarbas trouxe um ponto que para mim tem sido um mantra e uma constância, né? O dinheiro da Previdência Complementar fechada, assim como o dinheiro dos regimes próprios, não é o dinheiro da entidade. Nós não temos entidades ricas, milionárias. O dinheiro são dos participantes. Eles estão ali como gestores, como prestadores de serviço, como fiel depositário, escolha o nome que quiser, mas você não tem ali, como alguns costumam achar, potes e potes de dinheiro. Você tem ali a vida das pessoas sendo preparada, o futuro das pessoas sendo garantido. Então, não dá para você olhar para ali e achar que aquele dinheiro está ali. E muitas vezes a gente ouve, até na imprensa, interpretações indevidas de que ali tem fortunas. Não tem. Ali tem a vida das pessoas e é um pouquinho de cada um. E a gente tem que fazer o processo de gerenciamento, de debate, de construção, de normatização, pensando nisso, né? Pensando que qual é a finalidade de um fundo de pensão? A finalidade de um fundo de pensão é pagar benefício para as pessoas. Aí como é que faz isso? Recebendo as contribuições, administrando bem, fazendo render, fazendo acumular, para poder ter o dinheiro para pagar. Então, uma é a finalidade, o outro é o como. E aí a gente entra numa situação de que, quando vai se discutir o Brasil e experiências internacionais, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos um país diferente de vários outros países. Nós temos um país aqui que tem inflação. Nós temos um país que, quando eu fui no primeiro encontro regional da ABRAP desse ano, em abril, nós estávamos com a perspectiva da Selic em dezembro de 9%. Eu tenho o slide até hoje guardado. Se a gente entrar, qualquer um de vocês entrar aí no Instagram agora e entrar lá no Banco Central, no que o Foco está dizendo, já tem gente apostando que o Banco Central vai subir 0,75. Está lá 11,25. Como é que você administra e cuida de patrimônio com uma insegurança mercadológica dessa? É complicado, é difícil. Então você tem que começar a pensar nisso. E aí você começa o primeiro ponto. E o que a gente mais tem brigado e mais tem discutido é a questão da qualificação e da certificação dos gestores. As pessoas que estão ali para tomar decisão têm que estar preparados para tomar a decisão. Então, o presidente Ricardo falava aqui que a PMEC foi credenciada agora recentemente em agosto. Coincidentemente, fui eu que assinei o credenciamento. Então, e nós estamos trabalhando e debatendo cada vez mais forte essa questão da capacitação, da certificação, da preparação, da governança. E tudo isso começa a permear o nosso debate. Se nós temos um país que, em algum momento, você tem uma perspectiva de Selic de 9, com menos de 6 meses depois você já está com o risco de 11, e daqui a pouco você não sabe para onde vai, é importante que você tenha o quê? Um cardápio de investimento bem amplo, de modo que a pessoa possa escolher o que ele vai investir de acordo com o momento, né? Se você pega hoje uma Selic, vamos pegar de hoje, 10,5, que está aí, né? Se a gente pegar e olhar aí que você tem NTNB pagando IPCA mais 6, se eu vou entrar num investimento de muito risco, ele tem que pagar no mínimo IPCA mais 8 e IPCA mais 9. Não vai poder ser IPCA mais 6,5 e IPCA mais 7. Então, é dentro de uma realidade. Agora, nós já vivemos períodos em que a Selic estava em 2, 3. Nesse momento, talvez um investimento que pague um IPCA mais 6 vale a pena, porque dificilmente a NTNB vai estar pagando isso. Então, esse é o debate que a gente tem que fazer.
E as pessoas não entendem, quando a gente começa a discutir, a importância da revisão da 4994. É preparar o país, preparar as normas para qualquer cenário. E não você trabalhar dentro de uma visão ali conjuntural daquele determinado momento. Não, agora corre todo mundo para lá, agora corre todo mundo para lá. Não. Nós temos que preparar o país, porque a volatilidade é rápida. As coisas mudam rapidamente. Como eu falava, em abril, perspectiva de fechar a Selic em 9. Hoje, se a gente pegar o foco de hoje, já fala em 11,25. É muito rápido, então não dá tempo da gente depois mudar as normas. Então você precisa preparar o maior cardápio possível. E eu vou estourar mais um pouco. Né? Até porque eu tenho certeza que o pessoal quer ouvir o que eu vou dizer. Então, o que acontece? Nós estamos, a proposta que a gente enviou, em breve a gente vai tornar pública, de alteração da 4994 e da 4963 dos RPPS e dos fundos de pensão fechado. Na verdade, ao contrário, a 4994 é dos fundos de pensão e a 4963 é do RPPS. Ela vem nessa direção de ampliação do cardápio. Então, você pega ali o primeiro movimento, a adequação ao 175. Ao 175, vocês sabem, ela trouxe novas possibilidades de responsabilizações, né? E a possibilidade de você ter fundo ali de responsabilidade limitada ou ilimitada. Então, todos os investimentos de maior risco, é interessante que eles passem a ser de responsabilidade limitada, para que você não tenha aí esqueletos ad eternos, né? Você tem a questão ali da mudança de onde é fundo passa a ser a classe. Então, você tem algumas questões ali que são importantes, que foram trazidas, que a gente precisa adequar às normas. E outras questões que a gente precisa agregar maior segurança para um movimento futuro. Então, você pega o FIP. O FIP é um investimento importante. Agora, é importante que você tenha salvaguardas. No segmento dos fundos de pensão, você praticamente, hoje, você não tem mais ninguém investindo em FIP. Nos RPPS você ainda tem. E por que continuaram? Porque você tinha algumas regrinhas ali no RPPS de você gerar travas, de não poder ter mais que 50% do mesmo no investimento, algumas coisas. Então, dentro desse debate, a gente está trazendo para as duas resoluções, a 4994 e a 4963, algumas travas no FIP. Então, você diz o seguinte, não pode ter mais que 40% num FIP de investidores RPPS. Não pode ter mais de 40% num FIP de investimento fundo de pensão fechado. Somou os dois, deu 80%. Então, nós não vamos ter nunca um FIP 100% de investidor adicional. Além disso, o próprio gestor do FIP ele vai ter que ter aquele skin the game, ele vai ter que ter um pedacinho dele ali também. Você tem as questões de governança, você tem responsabilidade limitada. Então, você vai gerando o quê? Uma maior segurança e uma maior proteção para o gestor dele poder, num determinado momento que ele precise correr mais risco, esse risco ser um risco controlado. Então, você protege o gestor. Então, a norma hoje ela quer proteger agora. Quem vai tomar a decisão se vai investir no FIP A, no B ou no C, ou se não vai querer investir em FIP, é o próprio gestor da entidade. Cada um sabe a sua realidade. E aí você, dentro de cada um, sabe essa realidade, é que cada um vai decidir onde quer correr risco ou não. E vocês vão ouvir à tarde, o Fred, da nossa equipe, vai estar aí falando para vocês no painel que fala sobre marcação. Esse debate de marcação, ele acaba indo na mesma direção. Cada entidade conhece o seu LM, conhece a sua estrutura. Então, cada um conhece ali e cada um vai entender se ele tem recursos que vai ficar até longo prazo ou se a estrutura dele está mais curta e ele não consegue. E ele tem que decidir dentro da sua realidade e não vir uma regra padrão para todo mundo. Porque a regra padrão para todo mundo é como se você tivesse um grande cofre com todo o dinheiro. Não. Cada dinheiro, cada pouquinho está dentro de uma entidade, cada entidade tem a sua maturidade. Mesmo dentro da mesma entidade você tem vários planos e cada um com maturidade diferente. Você tem planos que a maioria das pessoas hoje já se aposentaram e tem pouca gente nativa, e você tem outros planos dentro da mesma entidade que a grande maioria está nativa e quase ninguém se aposentou. São estruturas de acumulação diferente e de fluxo diferente. Então você tem que tratar isso diferente, né? E para fechar, né, o outro painel que vocês vão ter aqui é a questão da reforma tributária, né? E é um ponto de atenção que a gente deixa.
né? O que foi possível conquistar, e foi uma baita de uma vitória, a aprovação na Câmara dos Deputados da reforma tributária, colocando os fundos de previdência fechada como entidade sem fim lucrativo, nós temos que ter o cuidado da questão do investimento no exterior, porque se for mantido o investimento no exterior, gente, um parênteses, não é para sair desinvestindo correndo, não, porque vai ter prazo de adequação. Mas lá na frente vai ter que se tomar uma decisão. Se eu quero investir no exterior ou se eu quero ter isenção tributária. Então, são cuidados e atenção que tem que ter. E saibam que a gente está trabalhando aí o tempo todo focado em fazer o melhor. E dentro do que o presidente Jarbas falou, nós queremos fazer o melhor e queremos fazer bem feito. Então, nós não estamos preocupados de aprovar uma resolução do CNPC por semana, por trimestre. Nós vamos aprovar quando for necessário. Então, esse ano, a última reunião nossa foi em fevereiro, dia 7 de fevereiro, quando nós aprovamos a inscrição automática, que era um player histórico do setor e nunca saía, a gente aprovou. E agora a próxima reunião nossa vai ser quando o PGA estiver pronto para ser votado. Até porque nós temos uma realidade de tempo hoje que é um pouco diferente e que faz a gente ter que administrar melhor as nossas ansiedades, as nossas expectativas, que é um regramento que impõe que qualquer mudança normativa que enseje análise de impacto regulatório, nós temos que fazer consulta pública de pelo menos 45 dias. Então, com isso, o time das coisas acaba ficando um pouco mais lento. Mas é melhor a gente fazer lento e bem feito do que fazer errado e daqui a pouco ter que corrigir, porque corrigir dá muito mais trabalho do que fazer com calma e atenção. Então, desejo aí um dia de grandes debates, grandes discussões e ficamos à disposição. Um abraço. Em nome da APIMEC Brasil, agradecemos a participação dos senhores nesta solenidade de abertura do nosso evento. E, neste momento, o senhor Vinícius Correia Sá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, entregará o livro ABAMEC, APIMEC, 50 anos aos senhores. Desfaz-se neste momento a nossa mesa de abertura. Fiquem à vontade em ocuparem lugares em nosso auditório. Daremos prosseguimento à nossa programação. Nós teremos agora o primeiro painel do nosso evento, alterações na resolução CMN número 4.994, de 24/3/2022. Convidamos ao palco o moderador deste painel, senhor Edner Bittencourt. Ele é secretário executivo do Colégio de Coordenadores das Comissões de Investimentos da ABRAP, também é coordenador da Comissão Sudoeste de Investimentos da ABRAP, gerente executivo de Governança, Riscos e Compliance na Vivest, formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica Universidade de São Paulo, pós-graduado em Banking pela FGV São Paulo, mestre em Economia e Finanças pela FGV São Paulo
e certificado ICSS Investimento. Convidamos agora os nossos painelistas, senhor Ricardo Mizukawa, superintendente executivo de risco da Bradesco. Asset Management, é também coordenador da Comissão de Risco, membro da Comissão de Direitos Creditórios do Conselho de Regulação de Fundos de Investimento e Comissão de Acompanhamento da Ambima, formado em Administração de Empresas pela FGV, Direito pela USP, possui MBA em Finanças pelo IBMEC e PMD pelo ISE. Convidamos também o senhor Matheus Rossi, advogado, sócio do escritório Bocater, Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados. É mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, São Paulo, consultor jurídico adjunto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, PrevBB 2003-2007, diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC 2010-2019. Convidamos também o nosso terceiro palestrante deste painel, o senhor Gustavo Ottoni. Ele é coordenador da Comissão Técnica de Investimentos da Regional Centro-Norte da ABRAP, SFA e gerente técnico de investimentos da Centros desde 2018, no segmento de Previdência. Também trabalhou na FUNPRESP-EX e na FUNCEF. Gustavo é servidor do Banco Central do Brasil desde 2003, é graduado em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, especializado em Administração Financeira pela FGV e mestre em Gerenciamento de Investimentos pelo ICNA, na Universidade da Inglaterra. E já fiquem à vontade, por gentileza, a ocuparem os seus assentos, e já passo a palavra ao nosso moderador, Edner Bittencourt, que conduzirá o painel. Obrigado. Bom dia a todos, né, os senhores e senhoras. Agradeço ao convite da APMEC, a indicação da ABRAP, né, para a gente participar desse painel. E eu vou, num primeiro momento aqui, enquanto moderador, tentar dar traçar um pano de fundo, né, sobre o que a gente vai falar aqui e a importância, né. Eu acho que a alteração da legislação, né, já foi trazida aqui para a gente, a expectativa que nós temos, né, a importância para os fundos de pensão, né, e aqui a gente vai falar então das alterações que a gente tem expectativa que ocorram, né, com a resolução do Conselho Monetário Nacional 4994, né, e focando especificamente aqui nas alterações que serão feitas nessa nossa legislação, oriundas aí da CVM 175, né. A gente sabe que a motivação principal das alterações da CVM 175, né, antes a gente tinha a CVM 555, elas nasceram aí da Lei da Liberdade Econômica, né, que é de 2019. A Lei da Liberdade Econômica, né, dentre algumas principais alterações, ela alterou o Código Civil, né, trazendo um capítulo específico sobre fundos de investimentos, né, e tratando eles como um condomínio de natureza especial, diferenciando de qualquer outro tipo de condomínio, que era uma confusão que podia ocorrer no mercado, né, trazendo e deixando muito claro a responsabilidade da CVM, né, para fazer a regulação desses fundos, né, e trazendo também algumas novidades que serão muito discutidas aqui, que são muito importantes para o mercado como um todo, claro, mas também para os fundos de pensão, né. Eu poderia citar duas dessas principais, as classes de cotas dos fundos, né, que em si não é uma novidade, a gente já tinha alguma coisa em FDIC, coisa assim, e a responsabilidade limitada do investidor. Então, são duas coisas muito importantes que serão discutidas aqui e têm impacto direto para a gente, nos fundos de pensão, né. É claro, né, por que os fundos de pensão, por que se fala em fundos e qual a importância, né? A grande parte dos investimentos dos institucionais se dão por meio de fundos, né?
Então, é óbvio que qualquer alteração de legislação de fundos tem esse impacto gigantesco, inclusive nas normas específicas dos fundos de pensão, né? Essas discussões sobre alterações da 4994, né, derivadas da CVM 175, né, elas nasceram lá na agenda de reformas econômicas, né? Então, a gente teve lá nesse grupo, era o grupo 4, foi apresentado um trabalho muito legal, preparado pela Ambima, né? E, claro, ele não vai ser integralmente aproveitado pela Previc, né? Mas foi um trabalho importante. E eu participava desse GT4, né, lá em nome da ABRAP, e a gente tinha uma expectativa de discutir outras coisas de alterações da 4994, especialmente limites de alocação, né? Só que a gente estava prometido, inclusive, que a ABRAP seria ali a coordenadora, a relatora de propostas, né? Mas isso daí não tomou força, né? Então, parou-se ali nas discussões sobre a CVM 175, só que alterações de limites, de investimentos no exterior, multimercado e coisas assim, né? Que a gente queria discutir um pouco mais a fundo, antes da apresentação de proposta de mudanças da 4994, a gente acabou não tendo isso, né? Desculpe. É claro que essas alterações também, né, elas trazem uma ansiedade ainda maior pelo momento para os fundos de pensão, porque a gente está em época de preparação de política de investimentos, né? A governança dos fundos de pensão não é algo simples, né? E a gente tem essa preocupação e essa ansiedade, né, de discutir as alterações da 4994, porque estamos preparando as políticas e se sai a 4994 aí muito no final do ano, já está tudo aprovado, tudo feito, e de repente a gente tem que refazer, né, passar por toda a governança novamente. Então isso é uma questão, um ponto de apreensão nosso aí dos fundos de pensão, de quando virá essa aprovação da 4994, né? A gente teve, né, essa aprovação da 4994 também já se fala há algum tempo, né? A Previc divulgou amplamente que já tinha mandado essa proposta de aprovação em abril, né, para o Ministério da Fazenda, e agora a gente recebeu, né, mais uma notícia que no dia 28 de agosto o ministro Lupe enviou, né, um reforço, um ofício para o ministro Haddad, né, sobre a necessidade dessa aprovação, né? E aí nesse inteirinho a gente ainda teve as notícias de discussões sobre a marcação ao mercado do passivo, né? Então o próximo painel vocês vão discutir aqui, vão ver a discussão sobre marcação a mercado e na curva do ativo, né? Agora, puxa, no meio do caminho aí apareceu a marcação a mercado do passivo, então foi uma coisa que deixou aí o pessoal meio atônito, assim, e com certeza causou aí um pouco mais de atraso nessa aprovação da 4994, né? Bom, então isso eu tentei passar um painel para vocês, né, de quais são as discussões que a gente tem tido em relação a essa legislação, né, só um pano de fundo, e agora nossos especialistas vão dar uma geral para a gente das maiores preocupações, né? Vamos começar com o Mizukawa, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer também o convite da APIMEC em nome da Abram, mas pelo meu currículo vocês perceberam que também eu tenho uma atuação muito grande dentro da Ambima. Enfim, eu acho que um pouco do que o próprio Ricardo e o Jarbas comentaram, né? Que acho que estamos num evento aqui que está acima das pessoas, acima das instituições, acima das associações para o bem do mercado de capitais. Eu vou fazer uma breve explanação da 175, o desafio é gigantesco, porque no final o mercado chama a 175 de novo arcabouço regulatório da indústria de fundos. E são literalmente entre resolução, anexos e ofícios que já foram editados de esclarecimento por parte da CVM, são 450 páginas, né? Então, eu diria que só um bom advogado teria paciência, né, e a capacidade de entendimento dessas 450 páginas, o que é um grande complicômetro, na verdade, né? Ou seja, uma nova norma, uma indústria de fundos tão relevante, a gente está falando de 8 trilhões de reais, né, mas cuja regulamentação, embora tenha sido unificada, né, estamos falando da 23, a resolução 175 também tem
teve esse objetivo. Antes nós tínhamos diversas instruções CVM, cada uma específica para cada tipo de produto. Então existia uma instrução para fundo imobiliário, uma instrução para FDIC, uma instrução para FIP, outra instrução para ETF, outra instrução, enfim, isso de alguma forma foi unificado no que a gente chama de uma única resolução, que vale para todos os tipos de fundos e produtos, e foram criados anexos específicos com a regulamentação específica de cada produto. Mas no final são essas 450 páginas entre resolução, anexos e ofícios, que trazem um grande desafio aqui do ponto de vista de leitura. Acho que vale a pena uma retrospectiva aqui, a gente, o público-alvo basicamente é de fundos de pensão, fazer uma retrospectiva de longo prazo, né? Enfim, a indústria de fundos, ela começou a se desenvolver em 94, né, com estabilização de moeda, plano real. E foi quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, antigo departamento de administração de fundos e carteiras, que eu descobri que o Ricardo era o meu antecessor na área, no departamento. De 94 até 2004, era uma regulação mista, né? A CVM regulava os fundos de ações e o Banco Central regulava os fundos de renda fixa. Todo mundo que entra no mercado, ninguém tem esse contexto e essa história, mas era uma regulação mista até 2004. Então, 2004, a CVM assume a regulação dos fundos de ações, surgem os fundos multimercados, né, e surge a instrução CVM 409, que sofreu uma primeira grande alteração em 2014, que é a instrução CVM 555, que está em vigor até então. Então, quando a gente fala em 2024, a gente percebe que são janelas de 10 anos, né? A cada janela de 10 anos, a regulamentação de fundos ela sofreu uma grande alteração regulatória. Essa talvez seja a maior delas. Um dos objetivos da CVM claramente foi, como o Helder comentou, regulamentar a lei de liberdade econômica, né, essa figura do fundo como condomínio de natureza especial, mas ela aproveitou para fazer uma reformulação total. Então, houve a simplificação no único documento, mas houve também uma série de alterações conceituais relevantes para a indústria de fundos. Quais são os 4 grandes blocos de alteração, né? Como eu falei, podia ficar aqui o dia inteiro falando da 175. O primeiro é a questão da responsabilidade, acho que o Matheus vai comentar um pouco. E são 2 níveis de responsabilidade, né? A responsabilidade do cotista e as mudanças de responsabilidades entre os prestadores de serviço. Isto iguala ou aproxima a regulamentação de fundos à regulamentação offshore? Sim. Tanto os Estados Unidos como a Europa, quando nós olhamos para a regulamentação de fundos, existem fundos, as famosas LLCs, né, nos Estados Unidos, que têm responsabilidade limitada, e tem os fundos que não são de responsabilidade limitada. A grande diferença aqui no Brasil é que os fundos permanecem como condomínio e lá fora eles continuam sendo empresas, né? Ser condomínio não necessariamente é melhor ou pior. Na verdade, para o investidor, eu acho que até melhor, porque o investidor, ele, no final das contas, ele é o dono do produto, né, do fundo, né? Enfim, e não os prestadores de serviço. Então, lá fora você tem uma figura de Board of Directors, né? Então, são diretores, e o produto acaba sendo da instituição. E aqui no Brasil você tem uma figura de prestadores de serviço, administrador, gestor, custodiante, distribuidor, e é por isso que a CVM tem que regular o que é responsabilidade de cada um deles. Então, essa é a primeira grande alteração. A segunda grande alteração tem a ver com a política de investimento. O mercado vai evoluindo, vão surgindo novos ativos, né? Enfim, de alguma forma a CVM vai incorporando esses novos ativos na regulamentação. Os 3 grandes exemplos são criptoativos, FIAGRO, CBIO e crédito carbono, né? São os 4 ativos que foram incorporados na nova regulamentação. Houve também uma certa flexibilização, ou seja, a CVM ao longo dessas mudanças, né, que ocorreram a cada 10 anos, lá em 2004, na verdade até 2015, 2016, a CVM também não autorizava o investimento no exterior, né? Essa alteração ela é muito mais recente, completando aí praticamente 10 anos. Então ocorreram uma série de flexibilizações em relação às políticas de investimento,
aí dependendo do tipo do público-alvo, enfim, não qualificado, qualificado e profissional, para justamente acomodar a evolução do mercado financeiro de capitais. Esse é um ponto relevante, talvez, quando a gente fala de um fundo de pensão, porque eu que trabalho em asset, trabalho em asset há 30 anos, você acompanha claramente a evolução e a sofisticação do mercado. Hoje o mercado é muito mais sofisticado e muito provavelmente no futuro será mais sofisticado ainda, né? Então, acompanhar toda essa evolução, né, tanto do ponto de vista de tomada de decisão, quanto do ponto de vista de controles, não é simples, né? E isso vai exigir cada vez mais dos fundos de pensão. Se não na ponta de gestão, na ponta de controles, né? Acho que o Jarbas comentou bastante sobre isso, questão da governança, questão do conselho fiscal, de ter uma área de risco robusta. Dificilmente um fundo de pensão vai ter uma equipe de investimentos, né, com a mesma capacidade ou mesma sofisticação de um grande asset. Mas o mais importante talvez seja ter uma equipe de monitoramento, de controles, né, e de avaliação da tomada de decisão na hipótese de você terceirizar a decisão de investimento. Então, acho que tem o bônus da flexibilização da regra, mas acho que tem o ônus do controle, né, das decisões que são tomadas principalmente por terceiros, né, por gestores, né, que vão fazer com que haja segurança aí no médio e longo prazo em relação às alocações dos fundos de pensão. A terceira alteração tem a ver com transparência, né? A CVM está solicitando que se dê transparência na remuneração de cada um dos prestadores de serviço. Hoje você tem uma taxa de administração total, né, e por meio de contratos particulares não públicos, né, não divulgados ao mercado, você tem a divisão do que cabe ao administrador, ao gestor, ao custodiante e ao distribuidor, e a CVM está exigindo agora a transparência nessas taxas, não só pelo 175, mas pelo 179, pelo 179. No caso da taxa de distribuição, os investidores vão receber um extrato dizendo qual que é a remuneração do agente que trabalhou na distribuição daquele produto, e aqui o 179 não é só para fundo de investimento, é para todo e qualquer valor mobiliário, né, que esteja sob regulamentação da CVM. É evidente que vocês vão me dizer o seguinte, bom, e previdência aberta, né, que não tem necessariamente um distribuidor, porque quem faz a distribuição é um plano. Mas existe uma remuneração, né, dentro da taxa de administração que cabe à entidade de previdência aberta. Essa transparência desta remuneração também vai ter que ser dada, se não pelo regulador, pelo mercado investidor, né? Acho que o mercado investidor, de alguma forma, vai começar a exigir essas informações. E a quarta grande alteração tem a ver um pouco com situações novas de controles que foram criadas, né? Então, a CVM, por exemplo, controle de margem e mecanismos de liquidez que não existiam nos fundos. Então, só para fazer uma observação, um dos pontos de maior preocupação hoje no mercado de gestão é o tamanho e o volume de captação em ativos de crédito, né? Então, se a gente pegar os últimos 3 anos, a alocação de ativos de crédito na indústria de fundos praticamente dobrou. E a última grande crise ou estresse de crédito que nós tivemos foi na pandemia, em 2020. Ou seja, a mesma crise aplicada aos mercados e ao volume de alocação de crédito hoje teria certamente o dobro do impacto que a gente teve em 2020. Então, o que a CVM fez? Ela está importando também mecanismos de gerenciamento de liquidez que existem nos Estados Unidos, existem na Europa. Então, ela regulamentou o que eles chamam de gates, né, que são limitações para resgates, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Como é que seria um gate? Um gate se eu tiver mais do que 20% de resgates nos fundos no intervalo de 3 meses, os resgates eles ficam limitados nesses 20% do PL. Então, só na próxima janela de 3 meses é que novos resgates poderão ser autorizados. Então, são barreiras de resgate ou limitadores de resgate que você cria nos fundos para evitar que haja necessidade de venda de determinados ativos num pior momento de mercado. Porque quando você vende um ativo num preço de fire sale,
na verdade você está prejudicando o investidor, né, o cotista, o fundo de pensão, porque você está vendendo talvez num preço mais estressado. E a CVM regulamentou também os side pockets, né, que na verdade se eu tenho um ativo problemático, né, pega o caso da Americanas, que é o mais clássico, como é que eu faço quando um fundo eventualmente alocou 5% em Americanas, né, e o ativo virou baixo risco de crédito e pela regra dos RPPS, por exemplo, você não pode manter um ativo que não seja de baixo risco de crédito. Era um ativo que o mercado considerava baixo e virou alto, né? O side pocket, né, literalmente você segregar este ativo em outro bolso, né, em outra classe de fundos, para justamente permitir que o fundo original se reenquadre, né? Então, você fica uma parcela aí líquida, né, aguardando o melhor momento para vender, né, mas preserva o fundo original, né? Essa dinâmica de classes e subclasses é uma dinâmica que ainda vai evoluir no mercado, talvez não nesse primeiro momento, mas também é uma importação de uma prática lá fora. No Brasil, a gente está chegando a 40 mil fundos, né? A gente vai quebrar recorde do número de fundos. E a estrutura de classes e subclasses permite a simplificação de estruturas, né? Então, um fundo de pensão ele pode ter, por exemplo, um fundo multiclasses, e pode ter lá o fundo DI, que é a parcela de liquidez, pode ter o fundo IMA-B de longo prazo, pode ter a parcela pré num RFM, pode ter a parcela de crédito num fundo de crédito, numa classe de crédito privado, né? Então, é uma estrutura única, com várias classes, cada uma com um conjunto de ativos específico. Desses 40 mil fundos hoje na indústria, eu diria que 60% ou 55% são FIIs, né? Então, essa estrutura que a gente tem hoje na 555 de FIIs e FICs, ela pode ser tremendamente simplificada, né? Isso vai acontecer, eu diria que no médio prazo, né? Mas, enfim, eu acho que, como introdução, as minhas primeiras palavras são essas, mas é difícil, eu diria que não é trivial o entendimento da 175 numa primeira leitura, um primeiro contato com a norma, mas, enfim, a gente sempre está aqui se colocando à disposição como mercado, de novo, né, a explicar e fazer com que o mercado rapidamente absorva todos esses conceitos. Muito bom, Musical, obrigado. A norma é longa, você disse que precisaríamos de um bom advogado, mas temos aqui um excelente advogado. Doutor Matheus, por favor, suas primeiras considerações. Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, agradecendo o convite da PMEC, cumprimentando os colegas aqui desse painel. Vamos direto, então, ao tema desse painel, que em breve, teremos, então, uma nova norma prudencial dos investimentos das fundações, né? E eu pensei aqui, daquilo que já foi divulgado e que a imprensa noticiou, algumas das principais alterações. Eu vou só ler rapidamente e fazer um comentário dessa primeira fala minha a respeito delas, né? Então, uma primeira alteração seriam adequações à nomenclatura, estrutura dos ativos aí, a mera adaptação à resolução 175, né? Nós vamos ter também, na nova regra, novos ativos, então fala-se em debêntures de infraestrutura, FIAGRO, créditos carbônio, CBIOS, pelo menos são esses os ativos que está sendo falado. Uma terceira alteração, novas regras para a FIP, o Paulo falou agora recente, na abertura. Revisão de limites de alocação, também. O fim da obrigatoriedade da venda dos imóveis até 2030, né? Uma retomada de investimentos nesse segmento de imóveis. Fala-se também na revisão dos dispositivos que tratam dos responsáveis pelo cumprimento dos princípios, diretrizes e regras estabelecidas pela regulação. Também o aperfeiçoamento em dispositivos de ESG. E, por fim, a vedação também a criptoativos, né? Uma modalidade de investimentos aí
introduzida pela 175. Enfim, no conjunto dessas alterações que a gente conseguiu pensar, aí eu queria fazer assim 3 observações iniciais. O que se percebe dessa nova regra que está vindo aí é um tratamento para as fundações naquilo que ela, embora ela seja considerada aí pela regra da CVM um investidor profissional, por força da regulação do CMN, as fundações não são acabam não tendo toda a disponibilidade das prerrogativas daquele investidor profissional lá da CVM. Só observando, a regulação da CVM ela começa com disposições gerais para o mercado de varejo, né? Então, todos os limites, todas as modalidades de fundos são ali editados, aplicáveis ao varejo como um todo. E aí, à medida em que a sofisticação aí dos investidores começa a acontecer, a regulação da CVM ela começa a flexibilizar. Então, ela permite algumas modalidades que o varejo não está autorizado a fazer, ela aumenta os limites de alocação em determinados segmentos e assim por diante, chega também no investidor profissional, né? E as fundações, elas ficam ali no meio do caminho entre o qualificado e o profissional, embora formalmente são investidores profissionais. Disso decorre o seguinte: a prática de todos vocês aqui no dia a dia das fundações vai continuar no sentido de ter que revisar regulamentos de fundos e fazer aquela otimização, aquela verificação dos regulamentos adaptados à nossa norma prudencial de investimentos. Não basta ser um fundo lá para investidor qualificado ou profissional, que ele seria um fundo elegível para as fundações. Mas as fundações vão poder continuar fazendo o dever de casa de olhar para regulamentos de fundos e fazer as adaptações, ou pelo menos verificar se esses produtos estão aderentes à regulação, né? Trazendo ali as modalidades elegíveis, as vedações muito comuns ao nosso segmento. Tem uma política de derivativos que é própria das fundações, que precisa ser replicada para dentro dos regulamentos. Até pouco tempo atrás existia ali um regulamento sobre taxa de performance, depois isso unificou aí num processo de convergência dos normativos. Enfim, existe um conjunto de regras que precisam continuar sendo adaptadas, mesmo na nova resolução que está vindo aí. Esse trabalho de revisão de regulamentos, de um processo de investimento bem documentado, através das análises ali, seleção de gestores, a aderência regulatória, aderência legal, compliance, que vai precisar continuar sendo feita pelas fundações por essa característica de um investidor profissional peronomútil, né? Não é tanto assim. Enfim, a segunda observação dessas alterações que eu queria falar é o seguinte, que eu notei, essa é a percepção minha, que a nova norma vai colocando as decisões de investimentos, aquelas decisões de alocação mesmo, no colo dos gestores terceirizados, e afastando um pouco os dirigentes daquela responsabilidade final da alocação. Isso a gente vê, fala-se nos novos títulos, então você está se falando das debêntures de infraestrutura. A gente já tem na resolução atual as debêntures incentivadas, agora vão entrar as debêntures de infraestrutura. Quer dizer, as únicas modalidades de emissor companhia fechada, para que a entidade possa comprar ali diretamente na carteira própria, na carteira administrada ou via um fundo de investimento, seja condominial ou exclusivo. No passado já se viu bastante a possibilidade das fundações adquirirem papéis de emissores de companhias fechadas, né? Mas o que a gente observa é que depois de algumas mudanças em que esse mercado fechou para as fundações,
e agora vem sendo mantido. Agora, a única possibilidade de companhia fechada vai permanecer mesmo nessas debêntures com a modalidade especial, né? Então, que é isso? É deixar, é um movimento do regulador de deixar para que os gestores profissionais de fundos de crédito privado possam mesmo tomar aquelas decisões. Pode comprar na carteira própria, mas também tem fundos especiais para esse tipo de debêntures. Então, aí vai a opção de cada fundação. Nos FIPs, o que se observa nos FIPs? Um desincentivo da participação da fundação em comitês de investimento. Quer dizer, um ato de gestão, a escolha do ativo ali, sendo deslocado, direcionada para aquele gestor profissional que é remunerado justamente para fazer as melhores escolhas ali de investimentos. A grande maioria dos processos administrativos sancionadores no âmbito da Previdência Complementar aconteceu por decisões tomadas ali em fundações que faziam parte de comitê de investimento, né? Isso tá muito recente para algumas fundações que viveram esse processo e sabem, então, da importância dessa regra de agora esse movimento de maior alocação no foco do gestor e reforçar, então, os controles, né? Os controles e monitoramento em cima desse gestor terceirizado. A terceira e última observação que eu ia fazer desse conjunto de novidades que vem por aí, são 2 dispositivos aqui relativos a distorções. Eu vou chamar de distorções, me permitia falar isso, porque é assim que eu vejo, já até escrevi no blog da ABRAP sobre esse assunto, que é a questão dos imóveis. Essa regra dos imóveis teve lá a sua justificativa para ser inserida nessa regra, mas aconteceu um fenômeno que no direito a gente chama de repristinação. Houve uma repristinação daquele conceito de movimentações obrigatórias que nasceu lá na década de 70. As primeiras resoluções do Conselho Monetário Nacional trazia disposições em que a fundação era obrigatoriamente, ela tinha que alocar um percentual mínimo em algumas modalidades, né? Para você ter ideia, você tinha que alocar um percentual em companhias que tinha capital nacional. Aquela década de 60, início dos anos 80, de estímulo da indústria de capital nacional mesmo. Títulos do Tesouro também, com pouca atratividade na época, também as fundações eram direcionadas, eram obrigadas a ter que comprar aquilo lá. E lá na década de 90 já surgiu ali uma lei que equiparava as fundações também à instituição financeira, tudo isso também com o objetivo de fazer as entidades comprarem títulos da privatização. Essa lei foi suspensa, a ABRAP fez uma ADIM à época e que suspendeu a eficácia dessa equiparação, e essa ADIM nunca chegou a ser julgada, porque depois, em 2001, nós tivemos, então, a 109, e a 109 colocou uma pá de cal nessa história e trouxe lá no artigo 9º, além da competência do CMN para disciplinar sobre a aplicação dos recursos garantidores, o parágrafo 2º vai dizer da vedação a movimentações obrigatórias. Então, isso ficou sacramentado na lei complementar. De lá para cá, todas as resoluções nunca mais ousaram a mexer em comandos de aplicação ou desinvestimentos obrigatórios para as fundações. E daí vem o ponto mais recente, que é onde eu chamei de distorção, que era essa regra da obrigação de ter que vender até 2030, criando aí condições artificiais de demanda, e todas as outras críticas que as fundações já fizeram em cima dessa regra, né? Um outro ponto de distorção, que agora está sendo corrigido na resolução, é a revisão dos dispositivos que tratam dos responsáveis pelo cumprimento de princípios, diretrizes e regras estabelecidas pela regulação, né? O CMN
recebeu uma competência ali pela 109 para disciplinar para editar diretrizes sobre a aplicação dos recursos garantidores. O CMM não deveria editar regras sobre o regime disciplinar, né, de todos vocês aqui, todas as pessoas que transitam e trabalham dentro do processo de investimento. Isso aqui, regime disciplinar é uma questão tratada na lei complementar, né? Artigo 63 fala da responsabilidade civil, o 64 da responsabilidade penal e o 65 vai falar então da responsabilidade administrativa. E lá tem um dispositivo falando das pessoas responsáveis, pessoas físicas ou jurídicas. Isso é matéria para um decreto regulamentar quem são esses responsáveis que a lei complementar disciplinou. E não o CMN vir a dizer que os responsáveis são membros de comitê de investimento, todo mundo que participa do processo. Isso está sendo corrigido, e muito bem corrigido agora na resolução. Tá bom? Então, essas eram 3 observações que eu queria fazer já das novidades que vem por aí, e a gente fica à disposição para bater papo aí sobre outras dúvidas. Legal, obrigado, doutor Matheus. Bom, e o nosso mercado, né, de previdência privada fechada, né, é muito complicado realmente de ser supervisionado, legislado, né? Se é que existe essa expressão. A gente sabe que a gente tem fundos de pensão gigantes, né? Que a gente vê aí, todo mundo conhece, né? Petrobras, da Caixa, Banco do Brasil, só que a gente tem estruturas internas, né? São grandes empresas, né? A gente tem aqueles médios que têm equipes internas, né? Mas não fazem quase nada internamente, terceirizam grande parte, né? E a gente também tem muita gente que não tem sequer equipe interna, são o diretor financeiro, executivo de RH, que tocam o fundo de pensão, né? Então, é claro que o órgão legislador tem que ter muito cuidado mesmo, né, na hora de elaborar o normativo, para que consiga sempre, né, ter sua transparência suficiente para conseguir supervisionar, regular, né, fiscalizar, né. Agora vamos ter uma visão um pouco mais aí na prática, né, Gustavo? O Gustavo é um gestor de investimentos de um grande fundo de pensão, né, então uma visão um pouquinho diferente do Mizucal e do Dr. Corredato. Obrigado. Bom dia, tá. Bom dia, agradecer, claro, o convite aí da PMEC. É uma honra, né, poder falar aqui em nome do pessoal que está na linha de frente, né, ali dos investimentos. E bom que o Mizukawa e o Matheus já fizeram a parte mais difícil, né, aqui agora eu só comento, né, não preciso trazer muita coisa. Bom, na verdade a ideia é essa, é tentar trazer um pouco a nossa visão de quem está ali lidando diretamente com os reflexos aí dos normativos, né? Então, a gente está, aliás, o momento, né, do evento também foi excelente, né? A gente está às vésperas de começar nossos trabalhos aí com as políticas de investimento. Estou vendo muitos dos meus pares aqui, acho que está todo mundo na mesma situação, né? E isso é positivo. Acho que essa nossa mobilização para fazer as políticas de investimentos é um amadurecimento do nosso segmento, eu enxergo assim, porque a gente se reconhece como alocadores, como planejadores de investimento, e não como traders, né? A gente não está, o nosso papel, a nossa vocação não é ficar trocando de posição, trocando de instrumento o tempo todo. O principal é a gente saber entender, né, bem como é que é os nossos planos de benefício, ou as necessidades dos nossos associados, dos nossos participantes, né? E, ao mesmo tempo, fazer essa ligação aí com os investimentos, com os mercados. E aí, claro, né, o 175 afeta uma parte bem importante e que vem crescendo bastante em importância para os fundos de pensão, que são os fundos que chamam de gestão terceirizada, né? Eu acho que até esse nome fica um pouco ruim, né? Fica parecendo, quando a gente fala na gestão terceirizada, a gente está entregando para outro uma responsabilidade que, na verdade, é nossa, né? Mas eu diria que as nossas responsabilidades são diferentes. Eu enxergo os fundos como parceiros, porque o nosso papel é fazer a macroalocação, é entender o momento aí de cada plano, de cada objetivo que a gente tem e usar os fundos ao nosso favor. É até uma
meio que quase uma avaliação aí de custo-benefício, né? Faz mais sentido você criar uma área dentro da sua fundação para atuar em determinado segmento, ou você usar os fundos para poder ter uma gestão mais profissional, mais dedicada, digamos assim. Às vezes, como o Edner já comentou, a realidade das fundações são muito distintas. Tem fundações que a estrutura é muito pequena. Então, para essas fundações, ainda é mais relevante o papel dos fundos. E, à medida que a gente vai evoluindo, né, o Paulo Roberto falou aqui de aumentar o cardápio aqui, então, é isso, vai aumentando a complexidade, o nosso cardápio de investimentos, a gente tem que saber usar os fundos para complementar esse nosso papel, né? Então, ali é importante, né, a gente entender os impactos da 175. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? O Mizukawa e o Matheus já falaram bastante sobre isso, mas eu diria assim que a gente está enxergando como bem-vindo, né? Essas mudanças que a 175 está trazendo. É uma mudança grande, não está sendo fácil, não está sendo fácil ler as 450 páginas ali, mas a gente... A indústria está no meio do processo de adaptação. O prazo final é julho do ano que vem, mas assim, são 40 mil fundos, quase 40 mil fundos da indústria para serem adaptados, né? Eu diria que hoje, mais ou menos 15% já estão, faltam 85%. É até curioso, né? Quando a gente acessa, né, os administradores fiduciários, até eles ainda estão ali, ainda se preparando. A impressão que dá é que está todo mundo esperando os primeiros, né, quebrarem as pedras, né, para os demais poderem seguir e saber o caminho melhor. Mas, de qualquer forma, tem coisas muito interessantes, questão da transparência, a questão das responsabilidades. Na prática, era isso mesmo, o gestor ele tinha um papel muito maior do que a norma anterior falava, e a 175 está adaptando a isso, além dos novos instrumentos. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, é até um ponto que o Edner trouxe lá na introdução, que é o que a gente conversa bastante ali, principalmente participo, né, do Colégio de Coordenadores aí da ABRAP, né, de parte de investimentos, então é uma visão bem do pessoal da área de investimentos, né. Uma coisa que a gente fala bastante com o pessoal da Previc, enfim, quando a gente tem oportunidade, é que a gente está vendo o nosso segmento mudando, né? A gente está passando uma transição muito grande, planos de benefício definidos estão ficando muito maduros, então, assim, acho que a realidade da maioria das fundações a gente vê ali que nossos planos de benefício definidos estão começando a virar mais uma gestão de liquidez do que uma gestão de, digamos, de diversificação de ativos. Claro que diversificação sempre vai ser importante, a escolha dos ativos certos é importante, o cuidado, o monitoramento, mas a questão da liquidez está ficando mais premente, né? Se você for ver perfil desses planos de benefício maduros, provavelmente o tempo médio de pagamento de benefício já está inferior a 10 anos. Então, assim, a gente paga um volume muito grande de benefício, é o que nos distingue, né? Nós somos pagadores de benefício, e, inclusive, essa essa vocação, né, social, né, que a gente tem, a gente é um dos grandes pagadores de benefício e vamos nos tornar ainda mais. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo a emergência, né, dos planos de contribuição definida, de formatos diferentes, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, crescendo, né, o uso de perfis de investimento. Então, dentro de um plano de contribuição definida, você tem realidades diferentes, né? A gente tem participantes muito novos, acho que com as discussões aí da reforma da Previdência, já tem gente ali que o filho já nasce e já começa a pensar na Previdência, né? Assim, porque a gente sabe que mais lá na frente, previdência complementar vai ter que ser uma realidade para boa parte aí da população. E também temos já o pessoal que já entrou há algum tempo, muitos já estão, inclusive, em fase de recebimento de benefícios. Então, mesmo dentro do universo dos planos de contribuição definida, a gente tem realidades diferentes. E, de novo, nosso papel é justamente entender essas realidades e fazer uma gestão dos investimentos de forma mais customizada, mais para cada tipo de necessidade, cada tipo de objetivo. Então, uma das coisas que a gente, uma das discussões que está sendo bastante relevante para a gente, que a gente está trazendo bastante, é a regulação, principalmente quando você está falando de limites, ter uma distinção. Então, assim, uma coisa é um limite que ele é próprio para plano de benefício definido, que vai atender bem.
Agora, para plano de contribuição definida, às vezes não está tão bem. Para planos de contribuição definido com perfis mais arrojados, aí a gente tem alguns problemas que a gente levanta. É mais ou menos, tentar explicar melhor, mais ou menos quando você vai numa estrada, acho que até ali em São Paulo, lá na Marginal, já tem isso, né? Veículos leves, limite de velocidade é tanto, sei lá, 70 km por hora. Veículos pesados é 50. Então, assim, é mais ou menos, a gente vai precisar adaptar melhor esses limites para as realidades diferentes, porque o que a gente enxerga hoje na prática, quando a gente vai avaliar os diferentes perfis, na verdade, eles não mudam muito entre eles, não. Assim, até quem tiver interesse em fazer essa conta, aí você vai ver um perfil mais arrojado, do mais conservador. Talvez mude ali a quantidade de renda variável, mas, assim, eles são muito parecidos. Mas por quê? Porque os limites estão sendo apertados. Então, a gente está ampliando o leque, mas, às vezes, a gente não consegue usar na plenitude, né, todos os instrumentos que a gente tem, de forma a ajudar nesse processo de diversificação, que a gente sabe que é a forma mais eficiente, né, de você atingir seus objetivos, é você diversificar. Você diminui o risco e você consegue ainda manter, né, um retorno esperado maior. Então, Posso dar 2 exemplos práticos? Um é investimento exterior, o outro é derivativos. Investimento exterior na 175, sob determinados critérios e condições, a CVM liberou o investidor não qualificado para aplicar até 100% no exterior, né? Enquanto que a 4994 ainda tem um limite ali de 10%. Derivativos, hoje, principalmente no mercado brasileiro, mas também no internacional, né, grande parte das alocações são feitas via derivativos. O limite de margem, né, que pode ser utilizado com derivativos, tanto na 4993 quanto na 4994, é de 15% do patrimônio do fundo, né? E na nova regra da CVM, esses percentuais foram definidos de acordo com a categoria do fundo. Então, para os fundos de renda fixa, ficou o limite de 20%, que já é maior que os 15%. Os fundos cambiais e os fundos de ações, esse limite foi para 40%. E os multimercados para 70%. Então, olhem a discrepância de limites, né, entre 15% da regra da SUSEP e da Previc para os 70% no caso do multimercado CVM. Perfeito, obrigado aí pelos exemplos, mas é mais ou menos nessa linha, claro, a gente não quer se igualar, mas a ideia aqui é essa, que a gente tem que tratar os diferentes de forma diferente, e essa necessidade está aumentando à medida que a gente está passando por essa transição aqui no nosso segmento. Ótimo, Gustavo, muito obrigado. Isso acontece também, né, com multimercados estruturados, né, Mizucal? Você pega muita entidade que quer fazer essa aplicação e tem limitações, né? Porque hoje a 4994 ela limita, né? Os limites, ele tem que se aplicar ao plano, né? Se você tem perfis, submassas, coisas assim, não, você não tem específicos, né? Desculpa, você não é que não tem específico. O seu perfil de investimentos tem que seguir os mesmos limites, né, do plano. Então é aquilo lá, né? Quando a Previc fala para a gente, não, vocês estão pedindo aumento de alocação no exterior, multimercado estruturado, mas está lá embaixo, né? Sim, está lá embaixo, né? Mas por quê? Por um problema da norma que ela limita, né, alocações em perfis de maior risco, planos novos, CDs, né, que precisam realmente tomar mais risco, né, e gostariam de investir em exterior ou utilizar a categoria de multimercados para fazer seus investimentos e realmente não conseguem, né. Bom, a gente está com o tempo quase chegando ao fim, mas eu queria fazer só uma única pergunta para vocês, então. A gente, infelizmente, não vai poder abrir para perguntas da plateia. Foi comentado aqui como uma das coisas mais importantes trazidas pela CVM 175, essa separação de responsabilidades de administradores e gestores, né, especialmente. E a gente vê muitos fundos de pensão. E o mercado em si, né, é muito comum você, no passado, tinha aquela garantia de controles dos administradores. Então era muito comum, o cara pegava, contratava uma pequena casa, né, com uma inteligência ali especial de gestão, né, só que confiando que a administração e controles do risco estava sendo feito por um cara gigante por trás, né? Como é que vocês imaginam que vai ficar o mercado com isso? Tanto para o lado, Gustavo, dos fundos de pensão, o que é que a gente vai pensar, e
Olha, assim, como eu comentei, assim, eu acho que está sendo quase que um caso que a norma está indo em direção à prática, assim, digamos assim. De fato, a gente, pelo menos nos nossos processos de seleção, a gente estava mais preocupado com o gestor e confiava, né, que teria. Mas, assim, no nosso caso, a gente sempre também participou muito dessa decisão do administrador também. Então, a gente não só confiava, como a gente ia, ia atrás e garantia, assim, a questão do administrador. Só quero dar na verdade, um pitaco aqui. A gente, até pela nossa experiência de seleção de fundos, né, assim, aí gestor e, consequentemente, administrador, a gente percebia que lá no começo se dava pouca importância, né, ao papel do administrador, assim, era quase que se encarava como uma commodity, né? Mas hoje, até nos nossos processos de seleção, a gente valoriza bastante, inclusive aqueles administradores que já são experientes, que já conhecem como é que é esse bicho, né, que é o EFPC, justamente para evitar você ter, às vezes, a instituição, né, está começando a conhecer, está quebrando as pedras ali, então, assim, a gente até pelo nosso perfil prefere já ter alguém já experimentado. Mas eu diria, assim, que a norma traz mais importância na seleção do gestor, o que já era na prática, mas também é importante a gente entender o papel de cada um dos prestadores de serviço. Eu acho que essa norma é muito positiva nesse sentido, inclusive na parte de transparência. Vou só complementar. Eu acho que a gente já começa a perceber uma mudança no processo de seleção de gestores aí pelas fundações. Lá no escritório mesmo, a gente fez esse comentário, a gente começou a ser convidados por algumas fundações clientes de participar de due diligence de gestores. Então, abriu-se uma fundação que está fazendo a seleção da renda variável, gestores. A gente participa desde o começo ao fim para gerar os relatórios e aí você faz a due diligence em relação às equipes de gestão, em outro momento compliance e risco, em outro momento o jurídico, pedindo todo tipo de certidões possíveis e questionando os apontamentos que eventualmente apareçam ali. Isso mudou e essa é a realidade das fundações. Eu acho que tem que mesmo que levantar a barra aí no processo seletivo, porque agora a discussão, se tem um desenquadramento no fundo, um problema, a sua discussão, fundação, agora vai ser com o gestor, e não mais com os dois, como acontecia antigamente, né? Por quê? Porque a regra da CVM tinha lá uma obrigação para esse administrador, onde ela colocava esse administrador com a função de fiscalizar todos os contratados dentro do fundo, né? Inclusive o gestor. Então, se o gestor falhava, houve uma falha de fiscalização, logo os dois respondiam. Na 175, esse verbo fiscalizar já não existe mais. Então, ele vai avaliar, o verbo é avaliar, e agora monitorar, e no momento depois que o gestor comprou. Quer dizer, o gestor compra, tem autonomia de comprar para a carteira do fundo e depois passa a informação para o administrador. E aí sim o administrador também tem a função de olhar. Então, comprou dentro da política de investimento no fundo, ok, se não também ele tem que sinalizar, comprou fora da política, senão também responde por uma omissão. Mas é uma responsabilidade agora diferente daquilo que tinha. O verbo é verificar agora também. Então, sai fiscalizar e vem verificar depois que o gestor comprou. Então, por isso que uma eventual discussão entre desenquadramento, até mesmo numa situação mais grave de prejuízo, a relação é com o gestor. E a gente sabe aqui que são casas menores, né? Diferente da instituição financeira que está ali com o administrador, por isso que a gente fala que aquele grande fiador dos atos de gestão já não vai ter mais. Claro que isso nós estamos olhando para uma situação entre gestão e administração de grupos econômicos separados. Quando você está falando do mesmo grupo econômico, continua toda essa, vamos falar assim, o respaldo, a segurança que a fundação tem
nessa alocação, ela olha o conglomerado como um todo, né? Vou fazer alguns comentários rápidos aqui, e por isso que na minha fala, eu reforcei essa questão da governança, enfim, Conselho Fiscal, enfim, de áreas de risco. Como o Gustavo tinha comentado, né, assim, fica cada vez mais difícil, principalmente com o fundo de pensão de pequeno e médio porte, né, ter equipes de investimento robustas, né, para tomada de decisão. Então, quando ele terceiriza isso para um gestor, eu acho que tem uma questão de responsabilidade, né, que no direito a gente fala de culpa em eligendo, culpa em vigilando, ou seja, que gestor eu selecionei e como eu estou monitorando os investimentos que esse gestor está realizando. Né? Ela acaba emergindo num cenário que a gente tem que prestar muita atenção. Né? O Brasil também é recordista não só em número de fundos, né? Enfim, acho que o número de fundos é a terceira jurisdição com o maior número de fundos, mas também em número de gestores. Tem mais gestor no Brasil do que nos Estados Unidos, numa indústria que é 40 vezes maior. São 1.360 gestores. Né? O que se faz no processo de diligência, né? Enfim, uma avaliação de monitoramento? Né? Tem que olhar a questão das pessoas, tem que olhar a questão do sistema, tem que olhar a questão de governança. E eu brinco com os meus funcionários assim, você tem que enxergar o CNPJ. Né? O que é enxergar o CNPJ? Enxergar a pessoa jurídica de gestão. Né? E não achar que a pessoa jurídica é a pessoa física do gestor. Né? Principalmente quando a gente fala de investimentos de longo prazo. Né? A pessoa jurídica se confunde com a pessoa física para um investimento em que a gente está alocando recursos para 20 anos, 30 anos, daqui a 30 anos ele não vai existir mais. Tem uma estatística que a gente faz lá na Bradesco Asset, enfim, aí o mercado é relativamente novo, como eu disse, basicamente a indústria de fundos, a indústria de previdência tem só 30 anos. Né? Mas quantas assets têm 30 anos? Alguém arriscaria o número dessas 1.360? Chute um número qualquer. Né? 20. Né? Então, eu fico imaginando o participante que vai tomar uma decisão de investimento num gestor. Né? A única certeza que ele tem é que esse gestor não vai existir, né? No prazo de 30 anos, o que é completamente incompatível com um produto de previdência. Né? Então, é importante monitorar, né? Porque em qualquer sinalização de incapacidade ou de perda de equipe, de perda de volume desse gestor, é melhor resgatar e substituir por outro gestor. E, infelizmente, é algo que a gente está vivenciando hoje no mercado de fundos. Todas as assets que foram criadas nos últimos 10 anos, né, 50% desapareceu em menos de 5 anos. Né? Então, isso exige, né, um processo constante de monitoramento, né, de verificação de todas essas alocações. De novo, não são todos os fundos de pensão que conseguem ter, infelizmente, times robustos de monitoramento desses prestadores de serviços. Mas eu digo o seguinte: se você não consegue, ou não tem equipe de investimento para tomar a decisão por conta própria, invistam num time de monitoramento, porque isso é relevante quando você terceiriza essa gestão. Bom, chegando ao fim, senhoras e senhores, mais uma vez eu agradeço a PMEC, painelistas, muito obrigado. Devolvo a palavra a Zenilda. Obrigado. Nós agradecemos aos integrantes deste painel, queremos informar que, devido ao adiantado da hora, não haverá neste momento a sessão de perguntas e respostas, mas quem desejar fazer alguma pergunta pode enviar para o e-mail da APIMEC. E, neste momento, o senhor Vinícius Correia Sá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, vai entregar o livro APIMEC 50 anos ao nosso moderador e aos painelistas.
sabemos também que temos aí, né, palestrantes que já estão com o voo marcado, então nós vamos fazer agora um rápido intervalo, e em 10 minutos, um rápido intervalo para um café, tá? E em 10 minutinhos a nossa programação será retomada. Muito obrigada e até já.